Vamos continuar as sessões sobre os métodos de avaliação de projetos de investimento. Nós já vimos nas outras sessões o payback, o valor presente líquido. E agora a gente vai falar da taxa interna de retorno, o TIR, ou em inglês, Internal Rate of Return, ou IRR. Essa é uma das técnicas preferidas pela maioria. Não porque ela seja a melhor, mas é porque ela nos dá como retorno justamente uma taxa. Então, uma taxa é um número que a gente consegue comparar, a gente tem referências, como por exemplo, tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do mercado, a taxa DI, e aí, quando a gente ouve uma taxa interna de um projeto, a gente já pode comparar com a taxa Selic ou a taxa DI e aí saber, olha, puxa, é muito, é pouco, a gente já conhece mais ou menos qual que é a taxa de inflação e aí já começa a fazer comparações de maneira mais fácil no caso do VPL. Apesar do VPL ser o método correto, ou melhor método para tomar decisões de projeto, o povo em geral gosta da TIR porque justamente tem esse apelo de ser uma taxa. Mas a TIR tem problemas sérios que a gente vai discutir nessa sessão. Então, vamos lá? Esse daqui é aquele projeto que a gente já vem trabalhando nele nas outras sessões. Então, é um projeto que tem os 3 períodos. Tem um investimento inicial, um desembolso inicial de 100 e depois 3 entradas de caixa de 30, 40 e 50. Muito bom. Eu já fiz aqui o esquema do VPL, como nós tínhamos visto na outra sessão. E aí, primeiramente, a gente vai discutir como que eu chego na taxa interna de retorno. Então, primeiramente, o que acontece? Ela não é uma taxa fácil de ser calculada na mão. Na verdade, a taxa interna de retorno, ela é extraída a partir aqui do VPL e do comportamento dele em relação aos sinais. Então, o que a gente sabe? Que quando um VPL é maior do que 0, então a gente retirou a taxa mínima de atratividade, pagou o investimento, recuperou o investimento inicial e ainda sobrou uma grana. Ou seja, a gente espera que a taxa que esteja dentro do projeto, ou seja, interna, ou aí até melhor. Eu vou trocar o termo interna por um outro termo que eu gosto mais. Eu gosto muito mais de chamar de taxa implícita de retorno do que taxa interna de retorno. O nome taxa interna de retorno veio para o português como uma tradução do termo em inglês. Mas, na verdade, ela não é o quanto a gente vai ganhar, é quanto está escondido dentro do fluxo do projeto. Então, se o VPL é maior do que 0, eu sei dizer que a nossa taxa de retorno do projeto ela é maior do que a nossa TMA. Pelo menos é o que a gente espera. Existem casos que isso não acontece e a gente vai discutir. Se o VPL é menor do que 0, aí a taxa interna de retorno, a taxa de retorno do projeto, deve ser menor do que a TMA. E aí que vem a grande sacada de como a gente pode extrair a taxa de retorno desse projeto. Quando o VPL é igual a 0. Quando o VPL é igual a 0, aí a taxa de retorno do projeto é igual a TMA. E é esse o truque que a gente vai fazer. Como que a gente vai extrair a taxa interna de retorno? É o seguinte, a gente, ao invés de usar a TMA, a gente vai testando aqui, vai colocando taxas no lugar da TMA, até que o VPL seja igual a 0. E aí, essa TMA vai ser justamente a nossa taxa interna de retorno. Então, é assim que a gente extrai
a TIR, ou taxa que está implícita dentro dos fluxos do projeto. Isso é importante. A TIR, ela depende desses fluxos de caixa. Ela não depende da TMA. Ou seja, se você mantiver o mesmo fluxo de caixa, a TIR vai ser a mesma. Se você mudar os fluxos de caixa aqui do projeto, a TIR vai mudar. E a comparação da TIR é justamente feita em relação à TMA. Ou seja, quando a TIR for maior ou igual à nossa taxa mínima de atratividade, então a decisão vai ser investe ou investir. Quando a TIR for menor do que a TMA, ou seja, quando o retorno implícito nesse projeto for menor que o mínimo que a gente quer de remuneração, aí, nesse caso, a decisão vai ser não investir. Então, a tomada de decisão da TIR é muito fácil. A TIR, como eu falei, é um percentual. Então, aqui só aqui para lembrar. E tem aquela coisa, a TIR, ela é do projeto. Você mexendo no projeto, mexendo nos fluxos, vai dar uma outra TIR. A TMA, a taxa mínima de atratividade, é dos investidores, que são aqueles caras que vão investir aqui no projeto e esperam ser remunerados por isso. Então, os investidores têm que definir uma taxa mínima de atratividade para a gente tomar a decisão se faz ou não o projeto com base na TIR que vai ser fornecida por esse projeto. Mas reparem o seguinte, diferente do VPL, para calcular a TIR eu não preciso da TMA, eu preciso somente dos fluxos de caixa. Tá ok? Muito bom. A TIR, como a gente já tinha comentado, ela tem problemas. E esses problemas são sérios. A gente vai colocá-los aqui. Então, tem os problemas da TIR. O primeiro problema que acontece com a TIR é que eu posso ter várias TIRs. Então, podem existir múltiplas TIRs. E normalmente qual delas é a melhor ou é a verdadeira? Nenhuma. Esse é o problema ainda maior. E o segundo problema da TIR, que a gente também vai ver na planilha, é o seguinte: ela só é verdadeira O que eu quero dizer com o que a TIR é verdadeira? Quer dizer que eu só posso falar o seguinte: puxa, essa TIR aqui é um número factível, é um número que pode se realizar. Se for possível reinvestir
os fluxos do projeto por uma taxa que seja igual à própria TIR. Ou seja, se eu tiver, e isso é uma coisa que acontece muito, uma TIR muito grande, que eu não consigo reinvestir esses fluxos no mercado, em algum projeto, a essa taxa, a TIR que vem desse exercício matemático não vai ser verdadeira, ou seja, do ponto de vista econômico-financeiro, ela não vai ser realizada. Então, por exemplo, fiz o cálculo e matematicamente deu uma TIR de 400%. Puxa, que legal, quer dizer que eu vou ganhar 400%? Não, porque eu não vou conseguir reinvestir o que eu recebo dos fluxos de caixa aqui desse projeto no mercado, ou às vezes mesmo na empresa, por uma taxa de 400%. Tá ok? Então, esse segundo problema é, aliás, mais comum de aparecer do que o primeiro. Então, vamos lá. Até para exemplificar esses problemas, vamos entrar aqui no Excel. Aqui a gente tem aquela planilha que a gente já tinha trabalhado, calculado o VPL. E agora eu vou calcular a TIR. Então, aqui. A TIR, ela vai seguir os fluxos de caixa do nosso projeto. Então, se os nossos fluxos são anuais, a TIR vai ser também ao ano. Então, você olhou um projeto, viu uma TIR e lá não está escrito se é ao semestre, ao mês. A primeira coisa que você faz é olha para os fluxos do projeto e veja. Os fluxos são mensais? São. Então, legal. A TIR que é extraída de lá é ao ano. Muito bom. Para calcular a TIR, eu tenho algumas alternativas. Uma das alternativas é justamente fazer um exercício tentativa e erro. Então, eu vou substituindo aqui a TMA até zerar esse VPL. Então, posso colocar 9%. Pronto. Zerou? Não. Então, vou colocar aqui 7%. Zerou? Não. Deve ser um número entre 7 e 8. Então, 7,5. E aí vai, eu vou fazendo... Vou aumentar o número de casos aqui. Vou fazendo esse exercício tentativa e erro até chegar. Mas não preciso fazer isso aí na raça. O que eu vou fazer? Usar a função do Excel. Então, clico em inserir função. Escolho aqui a categoria financeira, que já estava aqui. E aí procuro a função que chama TIR. Então, está aqui a TIR. Assim como o VPL, que tem o VPL e o XVPL, a TIR também tem a TIR e a XTIR. A XTIR é a mesma coisa que a gente viu com o XVPL. O XVPL, ele parte de um cronograma de datas, então os fluxos não precisam estar espaçados igualmente. A XTIR, a mesma história. Os fluxos não precisam estar espaçados igualmente. Então, venho aqui, pego a TIR, dou OK. Tenho dois parâmetros. Aqui, o primeiro parâmetro, o valor está em negrito. E o segundo parâmetro, estimativa, não está em negrito. Os parâmetros no Excel em negrito são obrigatórios. Então, eu tenho que informar os valores. E aqui, ao contrário da função VPL, que foi implementada no Excel de um jeito diferente, a função TIR foi implementada da maneira que a gente vê corretamente, ou seja, pega todos os fluxos da data zero até a data final. O segundo parâmetro não é obrigatório. O que é esse parâmetro estimativa? É uma ajudinha que eu posso dar para o Excel. Então, como a gente discutiu, para chegar na TIR é um processo tentativa e erro. Então, assim, eu posso falar, puxa, eu gosto do Excel, então eu vou colocar uma estimativa do que eu acho ser a TIR. E aí o Excel vai começar dessa estimativa a procurar a TIR. O Excel é bastante inteligente, fiquem tranquilos. Então, ou melhor, quem é inteligente é quem escreveu o Excel. Muito bom. Ele não é um parâmetro obrigatório. Eu vou dar OK. Eu já tenho aqui a prévia do resultado. Então, está aqui. Aumento
o número de casas, está aí a nossa taxa, 8,9% é a nossa taxa interna de retorno, a nossa TIR. E aí, eu posso tomar a decisão aqui, também pela TIR. Eu vou aqui escrever, aqui, ó, rejeita, vou até especificar, pois a TIR é menor do que a TMA. Ou seja, o que tem de retorno esperado, implícito, dentro desse projeto, é menor do que o mínimo que eu estou disposto a aceitar. Então, está aqui a nossa decisão com a TIR. Bom, agora vamos explorar os problemas da TIR. Então, explorando esses problemas da TIR, eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui uma nova planilha, e nessa planilha eu vou colocar um outro projeto. Então, aumentar aqui o número de casa, o tamanho, para ficar mais fácil a gente enxergar. Coloco a data, coloco aqui os fluxos. Então está aqui, data 0, 1, 2, 3 e 4. É um projeto que tem 4 períodos, uma saída de caixa de 1.000, uma entrada de caixa de 800, outra entrada de caixa de 1.000, uma saída de caixa, aliás, uma entrada de caixa de 1.300 e uma saída de caixa de 2.200 no final. Muito bom. Vou determinar uma TMA, então também vou colocar aqui 10%, e calculo o VPL. Esse VPL, eu vou usar a função do Excel, então chama VPL, o primeiro parâmetro é a taxa, e os outros parâmetros são os fluxos. Lembrando que a função VPL parte do primeiro fluxo, da data 1, não da data 0. Fecho aqui, e fora da fórmula eu vou incluir o investimento inicial aqui de 1.000. Então está pronto, está aqui o nosso VPL, eu só vou formatar aqui como um número. Pronto. Afinal, esse VPL, só para a gente lembrar, é dinheiro. E aqui, tomando a decisão, investir, então investir nesse projeto, pois o VPL é maior do que 0. Ou seja, a gente recupera o investimento inicial, recupera a taxa mínima de atratividade e ainda sobra um dinheiro. Muito bom. Aí eu vou calcular a TIR, a taxa interna de retorno. E a gente já viu que ela foi implementada corretamente. Então, o que eu vou fazer? Entro aqui no inserir função, no FX. Vou pegar aqui a função TIR e marco aqui todos os valores. Ela foi implementada corretamente, da data 0 até a última, e dou OK. Aumentar o número de casas aqui, 6,6%. Então, qual que é a decisão nesse caso? A decisão nesse caso é não investir, pois a TIR é menor do que a TMA. Aí, pausa, vamos entender o que está acontecendo. O famoso Houston, we have a problem. Veja, o nosso método principal para tomar decisão, que é o VPL, está dizendo não investe. E a TIR, que a gente já discutiu, tem problemas, está dizendo não investe. Afinal, a taxa de retorno que ela está dando é menor do que o mínimo que a gente está querendo. Afinal, quem tem razão? Aí não tenha dúvida, é o VPL. Porque justamente o que está acontecendo aqui é o problema da TIR. Na verdade, eu já sei que aqui tem 2 TIRs. Então, essa é a primeira. E eu vou calcular a segunda, só de curiosidade. Então, vou colocar aqui TIR 2. Vou clicar aqui em inserir função.
Vou pegar até aqui, ó, mais recentemente usada, tá vendo que aparece aqui no Excel a TIR, marco todos os fluxos e aí vem o estimativa. Esse parâmetro estimativa, o que eu vou fazer agora, eu vou colocar valores nele. Então, olha, eu na verdade, assim, já testei vários, e nesse parâmetro estimativa, eu vou colocar aqui uma taxa, por exemplo, 18%. Ou melhor, 18 não, vou colocar 19%. Pronto. Então aqui, vou clicar na função. Os primeiros parâmetros são os valores, o segundo parâmetro é o estimativa, que é esse 19% que eu coloquei. Quando eu dou um Enter aqui, eu vejo, opa, eu tenho minha segunda TIR, que dá 36,55. Então, essa daqui, ó, esse é o problema, primeiro problema da TIR que a gente tinha destacado. Pode existir mais de uma TIR, que é o caso desse fluxo. Aí vem a seguinte questão. Poxa, mas essas duas são TIRs? Bom, a TIR é aquela taxa de retorno que faz o VPL igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, na célula da TMA e vou puxar aqui o valor da TIR, o 6,60. Dou Enter. Olha quanto tem o VPL? Zero. Então, 6,60 é uma TIR. Agora, eu vou puxar o 36,55, que está aqui. Vou dar Enter. De novo, o VPL deu zero. Ou seja, as duas taxas são TIR do ponto de vista matemático. Do ponto de vista econômico-financeiro, elas não fazem sentido. E não faz sentido justamente por causa de você tem mais de uma TIR e nenhuma delas, assim, eu não, por exemplo, aqui essa segunda TIR, primeira a taxa de 6,60, a gente já sabe que ela não faz sentido porque o VPL deu positivo, então esse é um bom projeto, e vai dar um retorno maior que 10%, se tudo der certo. E a segunda taxa não faz sentido pelo aspecto que eu não vou conseguir reinvestir estes fluxos de caixa que eu recebo até o final do projeto por uma taxa igual a 36,55. O que acontece? A minha TMA é 10, então normalmente eu consigo, em projetos dentro da nossa empresa, investir em coisas que vão dar 10% ou perto de 10%, um pouco mais, um pouco menos nunca, mas um pouco mais sim. Agora, 36,55 eu não encontro por aí. Então, lembre-se, na conjuntura atual, a taxa Selic é 2%. Mesmo o ano passado era por volta dos 6%, anteriormente chegou a 8%, 10%, mas 36,55%. Já tivemos até no passado, um pouco mais distante, mas eram épocas de crise absurda. Agora é outra história. 36,55 eu não encontro por aí. Então eu não vou conseguir reinvestir. Não é só reinvestir, por exemplo, 800. Eu vou ter que reinvestir os 800 por mais 1, 2, 3 anos a 36,55 ao ano. Eu vou receber 1.000, vou ter que reinvestir 1.000 mais 1, 2 anos até a 36,55. Então não é qualquer taxa que você encontra, ou melhor, qualquer projeto que você encontra que vai dar 36,55% ao ano até o final da sua vida. Aliás, entre nós, se você encontrar um projeto da 36,55% ao ano, não conta para ninguém, só para mim. Muito bom. Voltando aqui. Então, nenhuma das duas taxas é boa por causa disso. Uma não faz sentido e a outra eu não vou conseguir reinvestir. Por isso, a TIR ela falha. Então, aqui aparece o segundo problema da TIR e aqui está vamos dizer, essa daqui são o primeiro problema que a gente tinha discutido das múltiplas TIRs. Bom, Ricardo, como que eu descubro que eu tenho mais de uma TIR no projeto? E aí o truque é olhar o fluxo de caixa. Lembrem que eu falei que a TIR depende do fluxo de caixa, como ele está distribuído.
Então, como que a gente descobre quantas TIRs a gente tem potencialmente no projeto? A gente conta o número de inversões de sinal dos fluxos de caixa. Então, aqui, negativo para positivo. Então, mudou o sinal aqui do primeiro fluxo para o segundo, de negativo para positivo. Quantas TIRs eu tenho? Então, vou até escrever aqui, ó. TIRs, tenho uma. Do período 1 para o período 2, positivo para positivo, inverteu? Não, continuo com uma TIR. Positivo para positivo, os dois dos fluxos do ano 2 para o ano 3, mudou o sinal? Não, então continuo com uma TIR. Positivo para negativo, inverteu o sinal do ano 3 para o ano 4? Inverteu, pronto. Estou aí com duas TIRs. Então, este daqui é o truque para a gente descobrir quantas TIRs a gente tem no projeto. É contar o número de inversões de sinal de um fluxo para outro. E é bastante comum acontecer, principalmente em projetos de longo prazo, 2, 3 ou até mais inversões de sinal, porque normalmente projetos de longo prazo você vai ter outros pequenos investimentos ou até grandes investimentos. Você pode ter expansões no meio do projeto. Você tem, por exemplo, imagina um projeto de uma concessão rodoviária, você vai fazer, chega um aumento no tráfego de automóveis, de veículos, você vai ter que construir uma nova faixa para eles circularem, e é um investimento grande. Então, quanto mais longo o projeto, mais investimentos você vai ter que fazer no meio do caminho e mais inversões de sinal você vai ter. Por isso, é muito comum aparecer 2, 3, 4, 5 TIRs ou até mais. Vale a pena procurar as TIRs? Não. Primeiro que elas não vão fazer sentido, como a gente tinha mostrado agora. E segundo, algumas dessas TIRs podem cair no campo dos números complexos. Lembram, estudaram isso no ensino médio, assim, ou antigamente no colegial. Mas, assim, não faz sentido falar que a TIR é 4 raiz de menos 1, ou 4i%. Então, não vale buscar essas TIRs, além do mais, algumas você vai gastar muito tempo procurando e, de novo, elas não fazem sentido. Como resolver essa situação para ter uma taxa que realmente você pode falar, puxa, essa é uma taxa que funciona, que eu posso comunicar para os meus investidores? Aí é o que a gente vai discutir na próxima sessão, que é justamente a gente vai falar sobre a TIR modificada. Então, a TIR modificada, ela vai resolver esse problema aqui da TIR. Não só esse, mas os dois problemas que a gente tem na TIR. Tanto das múltiplas TIRs, quanto delas fazerem sentido ou não, ou a questão do reinvestimento, que até vou anotar aqui. Não é possível reinvestir até todos os fluxos até o final do projeto a 36,55%. Então, a TIR modificada, ela resolve o problema das múltiplas TIRs e o problema dos reinvestimentos. E é ela que nós vamos abordar na próxima sessão. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Pratiquem, construam suas planilhas, reavaliem os seus projetos, olhem os números, façam análise, façam cenários diferentes, porque quando a gente está fazendo projeto de investimento, não pode esquecer que a gente está falando do futuro. Infelizmente, a única pessoa que conhecia o futuro aqui no Brasil era a mãe de Ná, infelizmente ela já nos deixou. Por isso, construam cenários, façam análise de sensibilidade, e aí vocês vão tomar melhores decisões quanto aos seus investimentos. Tá bom? Até mais!